pelo menos um desses erros você está cometendo aí. Hoje você vai entender o que você está errando na gestão, por que os seus resultados não estão sendo tão satisfatórios, por que sua equipe está desengajada, por que você está tendo tantos desafios na sua administração e na sua liderança. Estes erros que eu separei hoje para conversar com vocês são os erros mais comuns, aqueles que afetam a eficiência do seu processo. Então são erros que você precisa evitar se você quer garantir a eficiência dos seus processos, os resultados desejados, os resultados com qualidade e a equipe motivada e produtiva. Os erros que eu selecionei para trazer para vocês hoje aqui são erros que eu observo nas organizações, tanto pequenas quanto grandes, mesmo aquelas que têm certificação ou acreditação. Quando eu ouço reclamações, quando as pessoas me procuram em busca de alguma orientação para resolver algum problema, quando a gente vai estudar o caso, a gente sempre chega numa base, numa raiz daquele problema e, na maioria das vezes, esta base, esta raiz, esta causa é um destes erros que eu trouxe aqui para vocês hoje. Por isso que eu selecionei estes erros para vocês. São 5 erros comuns na gestão e eles acontecem principalmente porque as pessoas não entendem de fato o que é qualidade e não aplicam a qualidade no trabalho, no dia a dia. Então, neste vídeo aqui, eu vou te apontar o erro, eu vou te falar qual que são os impactos deste erro na sua gestão e te dar algumas soluções para tratar este erro, para mudar essa realidade na sua gestão. Então vamos lá para os 5 erros de hoje, do vídeo de hoje. Vou colocar aqui na tela, vocês vão acompanhando comigo, tá? Erro número 1, olhar para o seu processo. Sim, olhar para o seu processo. Você pode estar achando que eu estou doida, porque eu sempre falo que processo é um pilar da qualidade, mas preste atenção no que eu falei. Olhar para o seu processo. Quando a gente olha especificamente e exclusivamente para o nosso processo, para a nossa atividade, a gente cai num erro gigantesco. Porque a empresa, ela é formada por vários processos que se interrelacionam, que trabalham de uma forma interrelacionada. Então, se você considera apenas o seu processo para trabalhar, para analisar, para tratar, você está ignorando o fato de que você faz parte de um sistema e você não pode ignorar esse fato. Então, a gente precisa desenvolver uma mentalidade, uma visão sistêmica e entender como que os fluxos de trabalho interferem um no outro e como que isso junto se movimenta para que o objetivo geral da empresa seja entregue. Então vamos lá para os impactos. Quando a gente olha apenas como uma viseira para o nosso processo, sem considerar o que está à nossa volta, isso afeta diretamente a qualidade do produto ou serviço, porque se os processos não estão definidos corretamente, isso vai prejudicar a execução das atividades, o controle e até a melhoria contínua. Isso afeta o clima da equipe também, porque se existe muito erro, muito retrabalho, existe insatisfação e existe cobrança, pressão na equipe. E como nada é resolvido, nada é solucionado, esse processo ele não é gerenciado de forma sistêmica e estratégica, nada muda, a equipe vai ficar desmotivada, desanimada e a produtividade vai diminuir. E o terceiro impacto é a insatisfação do cliente. O produto fora dos padrões de qualidade, ele vai impactar a satisfação do cliente. Então, este cliente, ele vai acabar recebendo um produto sem qualidade, ele vai acabar recebendo um atendimento inapropriado, a experiência de compra, de uso, de pós-venda vai ser insatisfatório e isso vai trazer prejuízos para a empresa. E quais que são as soluções que a gente tem, então, para essa visão exclusiva de um processo só? Primeiro é abrir essa visão, é desenvolver uma abordagem de processos na organização. E tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso.
sobre a abordagem de processo. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo também. Vale a pena você estudar sobre abordagem de processo. A gente precisa ter uma visão sistêmica e entender que o sistema organizacional, ele é composto por vários processos. É como o nosso corpo. Um organismo, ele é formado por vários membros e todos eles se movimentam com um propósito único e específico. Então, se você não entende que a sua atividade, o pontinho que você está, é apenas um composto de um grande sistema, você vai trabalhar errado. E as ações que você for tomar no seu processo, as consequências dos erros do seu processo pode impactar direta e indiretamente várias outras atividades, e esse impacto pode ser de diferentes níveis e as consequências podem ser também de diferentes níveis. Então a gente precisa entender que a gente não está só, que a gente é parte de um organismo. Então, primeiro, desenvolver essa abordagem de processo. Segundo, usar ferramentas da qualidade para auxiliar na estruturação dos processos. Então, conheça as ferramentas. A gente tem as ferramentas de mapeamento de processo, de desenho de fluxograma, a gente tem o ciclo PDCA. Então, se você usar essas ferramentas, você vai conseguir garantir um planejamento mais estruturado, mais estratégico e um monitoramento e uma melhoria contínua destes processos de uma forma sinérgica e direcionada para o objetivo da organização. Segundo erro, não medir a eficiência dos processos. Aqui, ou as pessoas não acompanham devidamente os indicadores de desempenho, os KPIs, ou elas nem medem, nem têm indicador. Então, isso é um erro muito grave. A gente precisa entender se o que a gente está fazendo está ok, está dentro do esperado, se está tendo o resultado que precisa ter. Então, sem uma análise de dados, sem um controle, sem uma avaliação desse desempenho, é impossível a gente ter uma gestão devidamente, uma administração devidamente. A gente precisa entender como que a gente está trabalhando. Então, qual que é o impacto de não medir os processos? Primeiro, falta de controle da meta. Porque se você não sabe o que você está fazendo, se você está fazendo certo ou errado, se você não consegue determinar se você está melhorando ou piorando, você não consegue nem pensar em meta. Como você vai determinar uma meta se você nem sabe qual que é o seu desempenho, qual que é a sua capacidade produtiva, qual que é a qualidade da sua produção? Então, primeiro você precisa entender o que você está fazendo, para você conseguir determinar metas que sejam estratégicas, lógicas e alcançáveis. E isso afeta também a produtividade, porque sem objetivo, sem meta, sem estímulo nenhum, não tem produção, não tem desenvolvimento. As pessoas, elas são movidas por objetivos, elas precisam entregar alguma coisa e saber por que elas estão entregando aquela coisa. Então, é preciso isso para ter até produtividade. Então, a falta de produtividade também é afetada pela falta de indicadores de acompanhamento, de controle de processo. Outro impacto é prejuízo financeiro e pessoal. Por quê? Medições erradas vão te dar informações erradas, você vai chegar a conclusões erradas e tomar atitudes equivocadas. E isso pode trazer um reflexo negativo na produtividade do time. Então, em diferentes proporções, em diferentes períodos de tempo, isso vai afetar o clima da empresa. Isso vai afetar a produtividade do time. Isso vai afetar até a reputação da organização. E um outro impacto que eu trouxe aqui neste tema afeta a satisfação do cliente. Porque, sim, a desorganização, toda essa falta de controle, de desorganização, vai estourar na mão do cliente uma hora ou outra. E o cliente é o centro do negócio, a gente não pode deixar isso acontecer. Quais que são as soluções, então, que a gente tem aqui? Primeiro, é definir o objetivo. Qual que é o objetivo da empresa? Qual que é o objetivo do processo em si, daquela atividade que eu estou entregando?
E aí eu consigo determinar o que precisa ser entregue em cada etapa do fluxo de trabalho, em cada ponto do sistema, e aí sim vou conseguir definir a meta, a forma de controle. E para isso também eu preciso conhecer o cliente, que é a segunda solução ali. Conheça o seu cliente, porque eu preciso alinhar todos esses objetivos, essas estratégias, com as expectativas do cliente. E eu tendo esse contexto formado, aí sim eu consigo determinar os indicadores para avaliar regularmente o desempenho dos processos. E eu fiz um vídeo específico sobre indicadores de desempenho, sobre KPI, e a cilada que esses indicadores podem ser. Eles podem ser a salvação da sua gestão, como a causa do desastre da sua gestão. A gente tem que saber lidar muito bem com os indicadores, então eu vou deixar o vídeo também referenciado aqui embaixo, o link dele certinho aqui, depois você vai estudar sobre indicadores nesse vídeo, tá? Erro número 3, ignorar as pessoas. Quando a gente fala em gestão de pessoas, é um erro muito crítico não investir no desenvolvimento contínuo da equipe. A gente vê muitas lideranças que não promovem treinamentos regulares, muitas lideranças que não desenvolvem as habilidades técnicas nem as habilidades pessoais da sua equipe, que não reconhecem a capacidade, o sucesso e as conquistas dos seus colaboradores. Então essa falta de gestão de pessoas, de valorização, isso traz um ambiente que é desagradável, que é inseguro, um clima que não é legal, que não favorece a produtividade. Então a gente precisa entender que as pessoas, elas são aquelas que vão executar de fato os processos, aquelas que vão tornar real tudo aquilo que foi traçado, tudo aquilo que foi planejado no papel. Porque o papel por si só, o POP, né, o procedimento operacional, ele não vai se executar sozinho, a gente precisa das pessoas. Inclusive, para criar o próprio POP, a gente precisa de pessoas. Então, a gente precisa tratar bem as pessoas e promover um clima que favoreça o desenvolvimento das atividades, o desenvolvimento das suas obrigações, né? E eu vou fazer um link aqui com a nova lei trabalhista da NR1, que traz ali a obrigatoriedade do empregador agora de incluir na sua gestão de risco a gestão de risco psicossociais. Ou seja, o empregador agora é obrigado por lei a gerar, a cuidar, a promover o bem-estar e a saúde emocional dos seus colaboradores. Então, já tem um vídeo aqui também que eu falo sobre esses riscos psicossociais, depois vocês dão uma conferida. Quais que são os impactos, então, de ignorar as pessoas? São muitos, né? Mas eu trouxe aqui apenas 3 para este vídeo. Queda de desempenho, porque se a pessoa não está alinhada com os objetivos da organização, isso vai comprometer diretamente a execução das suas atividades. Não tem jeito. Segundo impacto, clima organizacional ruim. Pessoas insatisfeitas, revoltadas, sob pressão, criam um ambiente que compromete o desenvolvimento das suas atividades, que compromete o seu bem-estar e afeta também o bem-estar das pessoas que estão ao seu redor. Então isso cria, né, uma contaminação do ambiente e das pessoas. E isso aumenta a rotatividade, que é o terceiro impacto. As pessoas vão entrar, não vão se identificar, vão ficar irritadas, vão se descabelar, vão falar mal, vão sair da empresa. A empresa vai precisar buscar no mercado outra pessoa para ocupar aquele cargo, aquela posição. Dependendo da realidade atual, não vai ter tempo para selecionar muito bem a pessoa ideal, com o perfil ideal, e aí vai colocar a primeira pessoa que se encaixar mais ou menos ali. Essa pessoa vai entrar, ela vai se descabelar, ela vai se irritar, ela vai falar mal, ela vai sair da empresa. E aí esse ciclo vai continuando. Então isso traz muito prejuízo, tanto para a empresa quanto para a pessoa, que vai sofrer este movimento. Entro na empresa, é problema, é pressão, estou insatisfeita, eu brigo, eu reclamo, eu tenho que sair, procurar outro emprego. Então o
prejuízo ele é para os dois lados aqui. Quais que são as soluções então? Quais são as orientações? Diante desse cenário, primeira orientação que eu dou, crie uma comunicação clara e franca. A empresa precisa criar um ambiente seguro, que as pessoas se sentem seguras para falar, para se expressar, para dar ideias, para perguntar, até para criticar. Então ela precisa ter clareza também do que ela vai fazer. Quais que são as suas obrigações, as suas atribuições, os seus direitos e deveres, até onde ela pode ir, quais são suas responsabilidades, o que ela precisa entregar e qual é a importância dessa entrega para o sistema, para o objetivo global. Ela precisa ter segurança, confiança para desempenhar as atividades dela e para ser criativa, para comunicar o que ela precisa comunicar. Então, essa comunicação, tanto informar o que a pessoa precisa, todas as informações que ela precisa ter, ela tem que ter acesso de forma clara, e ela também precisa poder devolver essa comunicação, tirar dúvidas, reclamar, e isso precisa ser de uma forma muito clara, precisa haver confiança nessa comunicação. Então, primeiro, cuide da comunicação. Segunda orientação, promova um ambiente de aprendizado contínuo. Então, tenha um plano de desenvolvimento individual. Treine as pessoas, desenvolva as pessoas. Isso vai aumentar o engajamento do time, porque eles vão se sentir parte de um processo de crescimento, de desenvolvimento. Eles vão entender que tem sentido o que eles fazem. E aprenda a dar feedbacks. Essa é a terceira orientação que eu trouxe para vocês. Aprenda a comunicar com as pessoas. O feedback está muito relacionado com a comunicação clara e franca, tá? Alinhe as expectativas, crie metas com os colaboradores e desenvolva planos para o cumprimento, para o atingimento dessas metas. Dê retorno sobre a execução das atividades e das metas atingidas. A pessoa, ela precisa saber se ela está no caminho certo, se ela está fazendo o correto, se ela conseguiu entregar, no que ela pode melhorar e contar com o apoio do seu líder para continuar o seu desenvolvimento. As pessoas são movidas por objetivos. As pessoas precisam entender o que elas precisam entregar e por quê. E para o feedback ser eficiente, precisa haver essa confiança na relação entre o líder e o liderado. O feedback é uma ferramenta que ajuda muito na administração. Não o ignore, não faça de qualquer jeito. Feedback é uma ferramenta de gestão. Quarto erro, não desenvolver a liderança. Um dos maiores erros na gestão é acreditar que bons profissionais técnicos serão automaticamente bons líderes. E este é um erro muito grande. E a gente vê muito acontecer isso nas empresas. Muitas empresas cometem esse equívoco de promover uma pessoa que ela tem um alto desempenho técnico sem preparar essa pessoa para os desafios da liderança. São funções diferentes. A empresa, a alta direção precisa formar os seus líderes, ajudá-los a desempenhar as suas atividades da forma correta. Simplesmente colocar uma pessoa no cargo de liderança porque ele é um bom funcionário, ele é um bom técnico, um bom operador, não vai funcionar. Qual que é o resultado desse movimento que a gente observa? São gestores inseguros, sobrecarregados, equipes desmotivadas e um ambiente de trabalho cheio de ruído e conflito. Liderança é um princípio de qualidade e uma empresa que tem um sistema de qualidade precisa saber lidar com a liderança. Quais que são os impactos de não desenvolver a liderança? Líderes sobrecarregados. Sem o devido preparo para executar as atividades de liderança, o líder, ele não vai saber direito qual que é o seu papel, o que ele precisa entregar, ele se sente perdido, desorientado,
ele sabe que ele tem que entregar resultado para garantir a sua nova posição de liderança, e isso faz com que ele acumule tarefas, com que ele centralize tudo, ele não sabe delegar, ele não sabe priorizar, e aí ele continua a maior parte do tempo na operação, e ele não faz as atividades, ele não desenvolve as atividades de administrar aquela equipe, de administrar aquele processo. E esse líder, ele fica sob um estresse, sob uma pressão horrorosa. Isso vai comprometer os seus resultados, obviamente. Isso pode até afetar como que ele vai se desenvolver profissionalmente e até se apresentar profissionalmente no futuro. E o impacto não é só no líder, o impacto também é na equipe. As equipes ficam improdutivas, porque um líder que não sabe administrar, não sabe gerir o seu processo, não sabe delegar, não sabe priorizar, não sabe gerir conflitos, não sabe se comunicar bem, o time percebe, o time sente essa falta de organização, essa falta de direção, e aí eles se sentem inseguros. Aí eles ficam desmotivados e a produtividade vai por água abaixo. E um outro impacto é o aumento da rotatividade, que é consequência disso. O funcionário descontente com a liderança, que não se sente seguro naquela equipe, ele não vai permanecer ali por muito tempo. Ele vai sair. E isso gera custos para a empresa e prejudica o desempenho do processo também, a execução das atividades, né? Esse líder também, ele vai estar constantemente tendo que repor a sua equipe, tendo que treinar a sua equipe de novo. Quais que são as soluções, então, para isso? Plano de desenvolvimento individual. Voltamos para o plano de desenvolvimento. Sim, toda empresa precisa ter um plano bem estruturado de desenvolvimento das pessoas. Se você consegue preparar a sua equipe, as pessoas que fazem parte da sua empresa, para que elas se desenvolvam tecnicamente, pessoalmente, socialmente, e elas consigam se tornar líderes no futuro, você tem o melhor dos cenários. Se você prepara adequadamente as pessoas, se você tem isso muito claro, comunicação clara, se você tem isso muito claro, você tem isso bem desenhado, as pessoas sabem para onde elas vão, qual que é o desejo delas, se elas querem ou não, quais que são as habilidades que elas precisam adquirir ou desenvolver, os conhecimentos técnicos e pessoais que elas precisam adquirir e desenvolver. Então, quando você precisar de um líder, você tem dentro da sua equipe líderes fortes, preparados, alinhados com a sua cultura, dentro de um contexto que vai conseguir desempenhar muito melhor a liderança e entregar resultados muito mais alinhados e estratégicos com o que uma empresa precisa. Segunda solução, dê feedbacks contínuos. Por quê? Da mesma forma que o líder, ele precisa acompanhar a sua equipe, desenvolver a sua equipe, dar feedbacks, ele também precisa ser acompanhado e ser desenvolvido. Então a gente tem que dar, a empresa, a alta direção tem que entregar para esse líder também um acompanhamento, um desenvolvimento. Mentorar muito bem esse líder, direcionar muito bem esse líder. O papel do líder é essencial no sistema de gestão. É ele que vai alinhar o seu processo com os objetivos e as estratégias da empresa. É ele que vai fortalecer, é ele que vai disseminar e fortalecer a cultura da empresa. É ele que vai direcionar as atividades e o movimento dos seus setores em direção à visão e à missão da empresa. Liderança é um princípio de qualidade. A liderança precisa ser trabalhada e gerida de forma lógica, estratégica e muito séria. Você vai na playlist que tem aqui de princípios da qualidade, que tem um vídeo lá também falando sobre liderança. Estude ele depois. Erro número 5. Querer contratar o melhor. Querer contratar sempre o melhor é um erro de gestão. Se você sempre quer contratar o melhor do mercado, você tem uma gestão muito inocente. Mas se você não quer
não se importa em ter sempre o melhor na sua equipe, você tem uma gestão mais inocente ainda. Parece contraditório, mas não é. Faz todo sentido. Quando a gente vai no mercado buscar talentos, a empresa cai numa cilada muito grande em querer contratar o melhor candidato disponível no mercado. O problema aqui é que quando a gente quer buscar o melhor no mercado, a gente está desconsiderando um fator muito importante, que é o contexto da organização. Um perfil profissional que é adequado para uma empresa que desenvolve no seu máximo potencial numa empresa, não necessariamente vai ter o mesmo potencial na sua empresa, na sua equipe, naquela atividade. A gente precisa considerar o contexto da empresa, a cultura organizacional. Isso é muito importante. A falta de engajamento e a baixa produtividade, um dos fatores é essa incompatibilidade de perfil, essa descontextualização. Aí a culpa sempre cai no profissional. Dizem que é o melhor, mas não é o melhor nada. Viu? Lá não desempenhou nada. Mas quais que são os critérios, os contextos que envolveram tudo isso? Será que o perfil desse profissional tem a ver com o perfil de trabalho que você quer que ele desenvolva? Você olhou só a habilidade técnica? Você olhou a habilidade comportamental? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Contexto, anote isso. O contexto da empresa é a chave para o maior potencial de trabalho. Se você quer um profissional que desenvolva no seu maior potencial, você precisa considerar o contexto. Então, qual que é o impacto de você procurar sempre o melhor e não aquele que é o ideal para você? São contratações frustradas e turnover alto. Porque quando o profissional ele não se encaixa na cultura da empresa, ele não tem o estilo, ele não está ali naquele perfil, ele não se sente engajado, ele não se sente motivado, então ele não vai produzir adequadamente. E isso rapidamente pode evoluir para conflitos internos. E isso é prejudicial para o clima da organização, para a equipe. Pode respingar na forma como as pessoas vão se relacionar, no clima da equipe ali, na produtividade de todo o resto. Então a contratação ela é errada, ela traz frustração para a empresa, porque ela queria que aquela pessoa desempenhasse aquilo que ela sabe que ela desempenhou em outro lugar. E acaba que ela não desempenha, ela não tem o resultado que a empresa espera, a empresa vai ter que procurar outra pessoa. E aquilo também impacta o profissional, porque ele sabe do potencial dele, ele sabe que ele pode entregar mais, mas ali ele não entrega. E muitas vezes ele não entende porque que ele não consegue chegar no seu máximo potencial também. Ele não tem essa visão muito clara. Então isso traz também uma frustração profissional. Segundo impacto é baixa produtividade, que é o que eu já falei um pouquinho ali. Por que a contratação é frustrada? E a baixa produtividade é porque a pessoa não está engajada, ela não está no perfil, ela não consegue desenvolver. O terceiro impacto, custo elevado de recrutamento. Porque essa pessoa não vai ficar na empresa, ela vai querer sair. E aí vai ter que recontratar. E aí vai ter que fazer de novo aquele treinamento, aquela preparação de uma nova pessoa. E isso tudo é prejuízo. Então, quanto mais falhas de recrutamento, mais prejuízo para a empresa. Quais que são as soluções, então, para este problema? Primeiro, definir quem é o melhor. Então, antes de buscar o candidato ideal no mercado, antes de buscar o melhor, você tem que saber o que é o melhor. Tem que ter isso muito bem definido. Então, você precisa saber as características fundamentais para o desempenho das atividades, entender muito bem os processos, qual que é a atividade que essa pessoa vai desempenhar, quais que são as habilidades técnicas que eu preciso, as habilidades comportamentais, qual que é o perfil profissional que eu preciso aqui. Considere também o objetivo da empresa, as estratégias da empresa, a cultura da empresa. E aí você tendo isso muito claro, você sabe qual que é o melhor para o seu processo, para a sua atividade. Então você precisa ter uma estrutura de cargo e
profissionais muito bem definidos na sua empresa. Segunda solução, determine as habilidades comportamentais desejadas. Então, olhe além do currículo técnico, das capacidades técnicas. Avalie também capacidade de adaptação, de aprendizado, inteligência emocional, inteligência comportamental, perfil pessoal, perfil profissional. E analise se tem compatibilidade com a cultura da empresa, se tem uma compatibilidade com os valores que a empresa entrega. Terceiro, programa de desenvolvimento individual. Sim, novamente vamos citar o programa de desenvolvimento individual, porque tudo na empresa a gente precisa de pessoas para executar. Todos os processos a gente precisa de pessoas, então a gente tem que sim estruturar um bom programa de desenvolvimento, cuidar muito bem dessas pessoas. Quando você gere muito bem a sua equipe, quando você tem um programa de desenvolvimento, antes de você ir no mercado procurar o melhor, você pode procurar dentro do seu aquário quais que são os melhores para você reajustar os cargos, para você reajustar as atividades. Então, antes de olhar lá fora, se você desenvolve muito bem as suas pessoas, você tem candidatos muito bons internamente também. Então, resumindo, o que a gente falou hoje? O que não fazer, que é olhar para o seu processo de forma individual, não medir a eficiência dos processos, ignorar as pessoas, não desenvolver a liderança e querer contratar sempre o melhor. Evite esses erros e você vai ver como os seus processos vão rodar muito melhor, com mais eficiência. A equipe vai ficar mais engajada, mais produtiva. Suas entregas serão de qualidade e você vai conseguir satisfazer muito melhor as expectativas e as necessidades do cliente, sejam eles internos ou externos. Aprenda mais sobre qualidade. Tudo isso que a gente falou aqui hoje é base de gestão de qualidade. Então, qualidade não é burocracia, não é um setor. Qualidade é um método de trabalho, é um método de gestão. Então, vamos entender agora, de uma vez por todas, que a qualidade é um método de trabalho. Então, em cada etapa, em cada processo, em cada fluxo de trabalho, a gente precisa aplicar os princípios de qualidade para a gente ter eficiência, eficácia naquilo que a gente produz. Então, eu vou deixar aqui o convite mais uma vez. Acesse a playlist dos princípios da qualidade. Vai ter no futuro todos os vídeos de cada princípio da qualidade lá, mas por enquanto vai estudando o que a gente tem por lá. Agora é com você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você acha que precisa desenvolver melhor a sua gestão, capacitar melhor os seus gestores, os seus líderes. Toda semana estou lançando um vídeo novo aqui, sempre falando sobre qualidade e gestão. E eu te espero então no próximo vídeo. Tchau, tchau!